Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem nós tivemos o dólar chegando, batendo naquele alvo que nós tínhamos falado, né? Dólar futuro a 5.300. O dólar spot sempre um pouquinho abaixo, né? O futuro ainda na frente. E desde que ele está lá no 5.100, fez vários fundos, fez rompimento, que nós estamos falando que o alvo desse dólar era 5.300. Agora que ele bateu, vamos ver como é que ele reage, vamos ver no gráfico, né, qual foi o sinal que ele deixou um fechamento praticamente na máxima, né, então realmente ele está forte. E os juros continuam para cima, o DI continua para cima, né, agora essa semana nós vamos ter, antes de falar sobre as notícias da semana, falando ainda sobre o Brasil, nós temos o Ibov que ontem ele abriu com um gapzinho de baixa, até desceu um pouco, né, dando uma vendinha, mas depois ele voltou e acabou fechando no mesmo ponto aonde ele tinha fechado no dia anterior, ali nos 122 mil pontos do índice, né. Então, assim, demonstra uma primeira reação, mas nós ainda estamos com a Vale pesada, os bancos ainda estão pesados, apesar de terem tido alguma reaçãozinha ontem, né? Ou seja, aquele negócio dele ainda bater nos 120 mil pontos não está descartado, tá? Até porque nós temos volatilidade, né? Ontem nós tivemos o JOLTS, que é o geração de empregos nos Estados Unidos, veio abaixo do esperado. Hoje nós temos mais notícias. Às 9h15 da manhã sai o ADP, que é a prévia aí do payroll, que vai ter na sexta-feira. Então, daqui até sexta-feira, nós vamos ter aí algumas movimentações, né? E é por isso que o mercado internacional, americano, ele continua meio parado ali, mais ou menos no mesmo lugar. Não tivemos grandes movimentações, né? Ontem o Bitcoin tentou colocar a cabeça para fora ali acima dos 70 mil dólares, né? Então, vamos ver se chegou a hora de ele andar. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais sobre como operar com a gente no método 10x e ter acesso à carteira VIP, link na descrição do vídeo. Então, turma, ontem aqui o mapa de calor do mundo, né, é mais vermelho do que verde, mas nós não tivemos grandes quedas não, viu? E o S&P 500 mais verde do que vermelho, mas também não tivemos grandes altas, nada de significativo, com exceção aqui do petróleo que está pesando, né? E aí então, indo aqui para o VIX, ainda estamos com a volatilidade baixa, né? Nada para se assustar. Agora os juros estão dando uma indicação boa, né? Então ontem tivemos mais um dia de baixa aqui nos juros de 10 anos do mercado americano. Se ele fizer esse pivô de baixa depois de ter feito esse topo mais baixo, é um excelente sinal para o mercado aí o mercado começar a precificar corte de juros, né? Na Europa nós temos também os juros tentando ir aqui para baixo, mas ainda está no zigue-zague altista. Curioso que a Europa tem indicação de cortar juros antes, né? Mas vamos ver o que acontece. E o Reino Unido também, olha, está vindo para baixo, e o Japão dando uma aliviada aqui, porque ele bateu aqui no topo desse canal, né? Os juros de 30 anos do Japão. Deve fazer alguma correção aqui, mas a tendência segue de alta, né? O importante falar sobre os juros é o TLT, tá? Então, o TLT que estávamos tão aguardado, né, essa reversão de tendência, e nós temos, principalmente pelo semanal, né, nós temos esse fundo, aí temos este fundo, ele fez uma reação aqui, né, chegou nessa região aqui de resistência, e aí estabeleceu esse canal de baixa aqui, né? Então, nós estamos esperando esse canal de baixa aqui terminar para, quando tiver o rompimento, fazer as compras. Estamos esperando aqui já faz bastante tempo, né? Por quê? Se os juros americanos começarem a cair, o TLT sobe, que é a precificação do título em si, né? Então, ontem nós tivemos um sinal aqui muito importante, né? A primeira coisa foi com um gap aqui, ele rompeu essa linha de tendência e ele praticamente confirmou aqui esse pivô de alta. Então, a partir daqui, desses 93, nós abrimos a temporada de compras do TLT.
e aí ele tem alvos aqui no 96, depois aqui na casa dos 100, né? Então esse negócio aqui deve começar a fazer agora um zigue-zague de alta, e isso daqui pode fazer uma alta rápida como ele fez aqui, onde ele veio do 83 para o 100 muito rapidamente, né? Então nós podemos ter esse rompimento. Então quem está afim de se envolver com o TLT, chegou a hora de montar nesse cavalo aqui, tá bom? Aí você vê a sua operação, o seu trade system, como é que você vai fazer o stop aqui, pelos 60 minutos, pelo diário, pelo semanal, cada um que cuide aí do seu trade, tá bom? Indo aqui para o SP500, como vocês podem ver, não tem grande movimentação, né? Então ele está esperando aqui, acho que principalmente o payroll, acho que até sexta-feira não vai ter grandes movimentações. A mesma coisa a Nasdaq, né? Também aqui indo um pouquinho para cima, aos poucos, né? Até os 60 minutos da Nasdaq está mais apetitoso aqui, olha só, porque ele vinha aqui fazendo essa baixa, né? E depois que ele veio aqui, deixou aqui, olha, um fundo mais alto, e agora, se ele conseguir fazer esse último pivôzinho aqui, ele libera para vir testar topo novamente, né? Então a Nasdaq até está um pouquinho mais forte, né? Sempre empurrada aí pelas magníficas, né? Então, vamos voltar aqui para o gráfico diário. O Dow Jones continua aqui na mesma região de consolidação, né? Tentando aqui ir para cima. O Russell 2000 também continua na mesma região, não tem demonstrado força. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX que continua nessa consolidação. Isso daqui é uma bandeira de alta, né? Em algum momento esse negócio aqui deve romper, provavelmente se a gente tiver aí algum anúncio de corte de juros aí da Europa, né? O Reino Unido ainda está fazendo essa correção, e a França se segurando aqui no fundo dessa consolidação. Indo para o Oriente, nós temos o Japão aqui enroscado, sem fazer nada, e a China também no mesmo lugar. Vamos ver se segura aqui esse 50% de FIBO e vai para cima ou não. Os mercados emergentes, eles deram uma furada aqui, né, nessa região, mas ainda está aqui com esse suporte segurando o preço, né? Se ele conseguir segurar aqui, de qualquer jeito, olha só, nós temos aqui uma tendência de alta, né? Então ele pode até violar um pouquinho, vir um pouquinho mais para cá e ainda seguir para cima, né? Mercados emergentes está para cima. Já o nosso EWZ, olha, apesar de ter feito uma barra verde, olha, com o dólar não teve jeito, né? Um gap de baixa, subiu um pouquinho, né? E está aqui trabalhando abaixo dos 30 dólares, né? O CRB, eu acho que esse CRB aqui meu tá com problema, tá? Segunda vez que o CRB dá problema, não vou falar sobre ele. O petróleo, ontem tivemos mais um dia de baixa, né? Hoje está aqui pensando na região dos 77 e o destino dele provavelmente aqui é o 72. O minério de ferro também continua para baixo, hoje continua descendo aqui, isso daqui é um mau sinal, por isso que a Vale está tão pesada, né? O cobre está aqui numa região de resistência, de suporte, vamos ver se ele segura. O ouro não aconteceu nada, e indo para as moedas, olha, nós temos aqui o DXY numa movimentação bem interessante, né? Ele fez esse fechamento aqui, agora está tentando dar uma subidinha, essa média aqui já virando para baixo. Se ele se segurar aqui abaixo desse 104, é muito provável ele fazer aqui um pivô de baixa, o que seria muito bom, indicando juros para baixo, né? Aí falando sobre o Bitcoin, olha só, o Bitcoin ontem teve um dia de alta, está trabalhando aqui no 71, né? Lembrando, o topo aqui está no 70, mais para 74, né? Mas de qualquer jeito, esse negócio aqui, a hora que romper, ele não vai nem olhar aqui, ele vai de uma vez para cima, né? A mesma coisa vale para o Ethereum, que continua aqui nessa consolidação, pegando impulso para romper, tá bom? Então vamos ver o Brasil agora. Então aqui no Brasil, olha só, o DI ontem teve mais um dia de alta, o maior fechamento aqui de todo esse conjunto, né? Então dando um pouquinho de zoom aqui, olha, cotado a 10,87, né? Então a tendência continua sendo de alta aí dos DIs. O nosso índice, como eu disse, olha só, ele abriu com gap de baixa, né? Ele até fez uma barra verde, mas o fechamento dele foi aqui no 122, que foi o mesmo fechamento do dia anterior, né? Então agora a gente tem que ficar de olho aqui nos 60 minutos. Os 60 minutos ele continua para baixo, né? Então ontem não foi um dia muito produtivo, mas isso daqui continua sendo uma bandeira de baixa aqui, numa bela de uma tendência de baixa, né? Então qualquer oportunidade de venda que ele der, mesmo que ele chegar aqui, ver aqui perto dos 123, essa região aqui, ele der um sinal, é venda. Se ele perder aqui, é venda. Então não sei se isso vai acontecer hoje, como a gente está com pouca volatilidade lá
nos Estados Unidos, não sei se a gente vai ter muita volatilidade no Brasil, mas o Brasil sempre surpreende com más notícias, né? Então, assim, por enquanto só venda no índice, estamos aqui todo dia e quando ele virar para cima, se virar, nós vamos falar, tá? O dólar continua para cima, né? Então, olha só, fechou aqui uma bela de uma barra aqui, 0,7 para dólar é bastante coisa, né? Então, olha, nós falamos desde que ele fez esse rompimento aqui, que, olha, 5.050, eu falei 5.100, mas foi 5.050 que nós falamos. A partir daqui tem compra. Aí deu uma primeira compra que foi maravilhosa, depois ele veio aqui, olha só, marcou o fundo, falamos, tem compra aqui, aqui marcou o fundo, falamos, tem compra aqui, rompimentos, tem compra aqui. Então, só não fez quem não quis, né? E nós estamos operando comprado no dólar todos os dias, aqui pelos 60 minutos você vê que toda vez que ele vem aqui marcar fundo, é a oportunidade de compra, né? Toda vez que ele rompe, é oportunidade de compra, marca fundo, é oportunidade de compra, e assim por diante, né? E aqui, olha, ele deixou ontem uma bandeirola aqui, né? Então, assim, hoje ele ainda pode dar mais uma espetada para cima, tá? Não duvide disso daqui. Então, enquanto não mudar esse comportamento, o dólar é só para cima. Indo para as small caps, continua para baixo. Ontem tivemos um dia de baixo, está com toda a cara que vai perder esse fundo, então ainda tem mais queda. O Itaú está começando a reagir aqui. A dúvida agora ele precisa realmente, olha só, a última vez que ele veio aqui ele ficou bastante tempo, aqui ele ficou bastante tempo. Então, ele precisa realmente fazer uma reação para a gente acreditar que esse fundo vai segurar, porque por enquanto isso aqui pode ser só um pulo do gato morto e perder o fundo. Então, eu ainda não estou a fim de me envolver com compra no Itaú, tá bom? Por causa do peso do mercado. O Bradesco também continua para baixo, ontem até fez uma barra verde, mas se perdeu o fundo tem mais venda. A Sambi, que estava na contramão de todos os bancos, ontem de novo na contramão, né? Os bancos fizeram uma reaçãozinha e ela caiu aqui. Então a Sambi agora tem mais venda aqui para chegar nesse fundo, tá? O Banco do Brasil também está aqui pensando, né, fazendo topos mais baixos, aqui é um triângulo descendente, para mim só tem venda no Banco do Brasil, perdendo o fundo aqui tem mais venda. A Vale, agora, olha só, abriu a porteira aqui de vendas da Vale, né? Então ela provavelmente vai vir aqui para esse fundo e esse é o alvo dela, aqui nos 59, 60, por aí, né? Então ainda tem um pouquinho para cair, se der uma oportunidade de venda, tem venda, mas sempre cuidado, porque a Vale ela tem muito gap, né? Então é difícil de operar. Mas olha só, aqui nesse dia abriu aqui já com um pouquinho de gap, mas acionou, né? O stop estava claro, deu uma bela de uma venda. Ontem abriu com um gap maior, foi mais difícil de fazer essa venda. Se tivesse abrido aqui mais perto, estava melhor. E hoje então a mesma coisa, né? Se abrir aqui e der uma oportunidade, tem mais venda em Vale, tá? E a Petro está fazendo aqui um zigue-zague, né? Então, se ela, olha, isso daqui é um pullback aqui, se ela vier fazer um pivô de alta, tem compra em Petro, está andando sozinha. E ela está andando sozinha porque o petróleo está para baixo, as petroleiras estão para baixo e o mercado brasileiro está para baixo e ela está querendo ir para cima. Então, assim, se você quiser se envolver, fique à vontade. Tá meio suspeita essa alta de Petro, mas Petro é Petro, né? Então, turma, era isso aí que eu queria dizer, espero ter ajudado. Se você curtiu o conteúdo, antes de ir embora, deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreve no canal e se inscreve lá também no Instagram, @mfmodel, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, para operar junto com a gente no método 10x, link na descrição do vídeo e valeu, um abraço.